data o início do ministério de João Batista. Mateus também, ele faz o seu relato e ele começa dizendo, Mateus, no capítulo 3 também, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Veja que Mateus, ele começa falando do ministério de João, apenas dizendo naqueles dias. Já Lucas, ele começa citando personagens da época, tanto política como também da religião, da época, religião judaica. E aí, em seguida, ele começa dizendo que veio a palavra de Deus a João Batista. Veja que João Batista ele estava começando o seu ministério, um ministério como o último profeta que a Bíblia registra, depois de 400 anos sem profeta em Israel. Levanta-se João Batista ali com 30 anos e ele começa o seu ministério. Sabemos que todo início ele tem as suas dificuldades. Meditando nisso, eu lembrei do início da nossa congregação, quando nós ainda éramos apenas poucos membros e estávamos ali iniciando essa congregação. Não tínhamos o que nós temos hoje, irmãos que estão aí evangelizando, estão aí cuidando da congregação. Quando eu chegava aqui na congregação, eu tinha que carregar a caixa de som, eu tinha que ligar o som, eu tinha que testar o som, e às vezes esperando alguém chegar e as pessoas não chegavam, né? Então era uma dificuldade que nós enfrentamos bem no início, eu e minha esposa. As crianças, não tinha quem cuidar das crianças. A Bianca na época tinha apenas 10 anos de idade, teve que cuidar das crianças, e assim nós iniciamos com muita dificuldade, e graças a Deus hoje nós podemos chegar aqui, a igreja já está limpa, já está com o som arrumado, já está as portas, os ar-condicionados ligados, nós temos toda uma equipe, né? Graças a Deus. Nem música nós tínhamos na época, nós não tínhamos música, e hoje olha a quantidade de músicos que nós temos, né? Então Deus foi acrescentando, mas não foi fácil o início, e não é fácil nenhum início quando nós começamos algo, né? Mas o que trouxe tranquilidade a nós, e eu creio que também a João, foi justamente saber que não era algo inventado de homens, não era coisas do coração simplesmente humano. E aqui a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a João. Então, eu não tenho dúvida também que quando nós começamos essa igreja, também era algo de Deus, e Deus confirmou, né? E quantas vidas nesses anos foram alcançadas, e a prova é que vocês estão aqui conosco, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e por todos aqueles que já passaram por aqui, e que estão cultuando a Deus em outros lugares, em outras cidades. Deus estava no comando, e assim também como foi na vida ali de João, ao iniciar, né? E a Bíblia diz aí no versículo 3, que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o Evangelho. Ele iniciou o seu ministério, né, em um deserto, e justamente ali percorrendo, ele não ficava simplesmente parado. A Bíblia diz aqui que ele percorria, ele ia de um lado para o outro e ele pregava o Evangelho. João Batista estava ali fazendo o quê? Justamente aquilo que já tinha sido determinado pelo próprio Deus. Quando Deus levantou João Batista, ele já sabia da obra que ele estava para fazer. João Batista, ele tinha, mesmo nessa dificuldade que ele encontrou, ele tinha convicção de que ele estava ali fazendo algo que Deus tinha já determinado para ele. Por isso que Mateus disse, naqueles dias, foi os dias determinados por Deus, foi o lugar que Deus determinou para que João Batista começasse o seu ministério, e a palavra que ele estava pregando não era a palavra dele, era a palavra do Senhor, era a palavra do Senhor. E diz aí que ele percorria, e aí ele pregava o quê?
diz aí que ele pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. A mensagem de João Batista era uma mensagem que vinha do céu, que vinha do próprio Deus para João Batista, e ele estava ali justamente anunciando que o reino dos céus estava chegando, que o Messias estava chegando, e ele estava fazendo o quê? Preparando com o arauto, ele estava preparando o caminho daquele que viria depois dele. Todas as vezes que um presidente ou um rei, um governador, ele vai a uma cidade, ele manda alguém na frente da sua confiança para preparar o ambiente, preparar o lugar para onde ele vai e como ele vai chegar até lá e como ele vai ser recebido. Alguém que foi enviado na frente. E assim foi o que Deus fez quando enviou João Batista. João Batista ele foi enviado para preparar o lugar, preparar os corações das pessoas para receberem o Rei Jesus. Então João Batista ele tinha essa convicção. E qual era a mensagem dele? A mensagem dele era justamente: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque, queridos, não tem como um ser humano entrar ou receber o reino de Deus se não tiver arrependimento. Uma pessoa sem arrependimento, sem reconhecer os seus pecados, ele jamais vai ser cidadão desse reino. Ele jamais vai entrar pelas portas desse reino se não houver uma conversão, um arrependimento. O arrependimento é o que? Reconhecer os seus pecados. E nós sabemos que quem menos pede perdão são aqueles que mais pecam. E quem mais pede perdão são aqueles que menos pecam. Porque aqueles que mais pecam nem reconhecem que são pecadores. Aqueles que mais pecam, eles têm prazer no pecado. Aqueles que menos pecam são aqueles que o pecado é apenas um acidente na sua vida. Não é algo prazeroso. O pecado acontece porque há algo de mal dentro de nós que nos leva a pecar. Mas aí quando nós pecamos, o que é que nós fazemos? Nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, eles não se arrependem. Então por que pedir perdão? Se não há arrependimento, se não há reconhecimento do pecado, levam a vida como se o reino de Deus não tivesse algo especial para ele. É como se a vida fosse só isso aqui. E outra coisa interessante é que aqueles que temem a Deus, você pode observar, são pessoas mais prudentes. São pessoas mais prudentes. Pessoas que não temem a Deus, eles não têm prudência. Você pode ver até no trânsito. Quando você para no semáforo, você vê as pessoas sem capacete, as pessoas com 4, 5 pessoas em cima de uma moto, sem prudência nenhuma, sem temor nenhum, e atravessa no sinal vermelho. Não tem prudência, não tem temor. São pessoas que vivem a vida como se nada fosse acontecer. Mas aqueles que temem a Deus, eles vão sempre procurar andar com uma vida mais correta. Essa é a verdade. O que nós estamos vendo aqui, João Batista chamando aquela multidão, anunciando, percorrendo toda a vizinhança do Jordão, anunciando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele requer daqueles que frequentam, daqueles que são membros desse reino, uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida não mais no prazer do pecado, mas uma vida que realmente venha a haver arrependimento. E João Batista ele faz isso. E diz aí que no versículo 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. O que João Batista sabia? Ele sabia que Isaías já tinha profetizado o seu ministério. E qual era o seu ministério? Justamente isso: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor
e endireitais as suas veredas. Veja que a missão, ela já estava determinada por Deus, ela já tinha sido profetizada. O homem de Deus, Isaías, já tinha profetizado que aquele arauto, que João Batista viria com essa mensagem, preparar o caminho do Senhor. Outra coisa interessante que a gente precisa saber, que o batismo de João Batista não é o batismo da igreja cristã. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, porque João Batista ele estava ligado ainda à lei. João Batista ainda era um profeta, o profeta que os teólogos dizem que João Batista ele foi como uma dobradice, ligando o Velho Testamento ao Novo Testamento. Mas nós encontramos em Atos 19, quando Paulo ele questiona alguns discípulos e pergunta para eles: que batismo vocês foram batizados? É o batismo de João. Nem sabiam que era que precisavam do batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo da igreja. Então João Batista pregava um batismo que não era ainda o batismo da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pregava apenas o batismo do arrependimento. Então não era o batismo que hoje é pregado. Outra coisa interessante que nós precisamos aprender, que o batismo ele é feito até hoje pelas autoridades da igreja, o pastor da igreja, mas o batismo ele é apenas um símbolo. Quando alguém reconhece que é pecador, que precisa ser batizado, aí a autoridade eclesiástica vai e faz o batismo. Mas o batismo que realmente João está anunciando aqui, que ele dizia que ele batizava com água, mas aquele que viria batizaria com o Espírito Santo, esse batismo é que faz toda a diferença, porque é ele que transforma, é o batismo do próprio Cristo. Então o de João era feito apenas por arrependimento, e que os pastores hoje fazem o batismo, batizando, mas a verdadeira transformação o pastor não pode fazer, João Batista não poderia fazer, mas somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus, através do seu Espírito, é que pode transformar a vida do homem. E aqui o versículo 5 diz que todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão reedificados. Aqui ele está dizendo que aqueles que viviam uma vida desregrada e agora entrar em um nível não mais da maneira que eles estavam vivendo, porque a mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, que foi a mesma que Jesus pregou depois, foi a mesma que Pedro pregou depois, e a mesma que nós devemos pregar hoje, ela traz ela coloca um nível nas pessoas que viviam uma vida desregrada, ela passa agora a viver uma vida equilibrada, e é justamente isso que nós encontramos aqui no versículo 5, quando ele diz: todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiro. Não é a terra da Palestina que ia entrar uma máquina lá e nivelar toda aquela terra, mas é os corações, que até hoje, quando ouve o Evangelho, ouve essa pregação do Evangelho, esse coração que vive tão desregrado, ele passa a entrar no nivelamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E o versículo diz que toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne verá. E aconteceu até nós que hoje nós podemos ver a salvação de Deus. E quantos nesses 2000 anos, ouvindo essa mesma mensagem, também não foram também e alcançados por essa salvação e viram também essa salvação de Deus? E diz a Bíblia aí no versículo 7 que dizia ele, pois, às multidões que saíram para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era uma mensagem dura, a mensagem de João Batista.
Não era uma mensagem que muitos hoje estão pregando, não falam mais de pecado, não falam mais de renúncia, de conserto com Deus. Hoje muitos estão pregando uma pregação completamente diferente da de João Batista. Mas João Batista ele foi enviado justamente por Deus com essa mensagem. E essa mensagem ele era duro porque ele via as pessoas, muitos que viriam até ele apenas por vir e não tinham frutos de arrependimento, não havia mudança. E ele chama raça de víbora, porque raça de víbora? Você vai sendo levado lá para Gênesis, e o que nós encontramos lá? Uma víbora simplesmente sendo e se apresentando de uma maneira falsa para derrubar e conquistar o coração dos nossos pais Adão e Eva. Então era algo falso, era algo que não era real. E aqui, quando João vê muitos no meio daquela multidão, chegando até ele também, com esse coração falso, ele chama de quê? Raça de víbora. Aqueles que fingem que são e não são, aqueles que aparenta ser, mas não é. E aí ele chama raça de víbora. Tem um espírito de víbora, de falsidade e não de verdade. Aí o que ele chama no versículo 8? Que tem que haver, tem que produzir fruto de arrependimento. E aí depois ele diz, olha, não adianta você dizer que tem o seu pai Abraão, não adianta você simplesmente achar que você é um cidadão do céu, porque você é descendente de Abraão, porque você tem nas suas veias o sangue de Abraão. E ele diz, não é só isso que vai fazer você ser um cidadão do céu, não é só você ser um judeu. Era mais ou menos isso que João estava dizendo ali, porque ele diz, porque até nas pedras Deus pode suscitar um filho Abraão. O que é que nós encontramos aqui, queridos, também? Justamente, não adianta nós acharmos só porque jovens acham que os pais são crentes, e aí pode levar uma vida de qualquer jeito, porque vai se receber a bênção, porque os pais são crentes, ou porque mesmo são membros de uma igreja, mas não tem fruto de arrependimento, não há mudança de vida. O que a palavra de Deus vem dizendo aqui, que não adianta só isso, tem que haver realmente uma vida transformada, porque o reino de Deus, ele é real, ele é santo, porque é de um Deus santo, e ele não permite que os falsos, aqueles que têm um coração de víbora, de falsidade, vai penetrar no seu reino, ou vai fazer parte do seu reino. Pode até fazer parte de uma igreja, mas não faz parte do reino de Deus. Não adianta só dizer, eu sou membro, sou presbiteriano, ou sou de uma igreja tal. Não, tem que haver realmente um compromisso, uma mudança. É isso que ele está dizendo aqui, quando ele diz, não adianta só dizer que tem pai Abraão. Ele diz também aí no versículo 9, quando ele diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que produzir bom fruto, não será cortada, mas aquela que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Veja, imagine você uma árvore, e ali aquele que está com o machado perto dessa árvore, ele olha para a árvore e não vê fruto, e ele vai cortar, porque essa árvore, já que ela não serve para dar fruto, ela vai servir para outra coisa, para fazer carvão, ela vai servir para fazer qualquer outra coisa a não fruto. Mas aquele que dá fruto, você não vai cortar, e Deus também não vai tirar aqueles que produzem frutos de arrependimento, frutos que realmente venham glorificar a Deus. Ele diz aí que o machado está já ali no perto da árvore. Ele diz também aí no versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo, o que faremos pois agora? Veja, queridos, que a palavra foi pregada. João Batista anunciou o arrependimento,
chamou raça de víbora aqueles que estavam chegando até ele. Foi uma pregação dura, mas foi a palavra que ele recebeu do próprio Deus, e quando essa palavra é pregada, ela traz efeitos. Não tem como o evangelho verdadeiro ser pregado e as pessoas não serem tocadas. O evangelho verdadeiro não precisa o pregador dizer o que você não pode mais fazer. Às vezes tem pessoas que chegam para nós na igreja e dizem: e agora? Eu estou aqui na igreja, o que eu não posso fazer? Não somos nós que vai dizer para uma pessoa o que é que ela deve vestir, os lugares que ela deve frequentar. O próprio evangelho é que faz isso. A própria palavra de Deus, quando ela é pregada, na verdade que ela é ela que faz toda a diferença. Veja que João Batista estava pregando, e agora diz aí que as multidões o interrogavam, dizendo: o que faremos? Não foi João Batista que falou para eles que eles deveriam agora fazer, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus que é viva, é ela que toca nos corações e faz com que as pessoas tomem atitude de mudança. E as multidões chegavam. Diz aí a palavra de Deus também que os publicanos também chegaram e os soldados também. Veja aqui, queridos, que Mateus ele cita que os publicanos, que os fariseus, veja quando ele diz aqui que os fariseus chegavam até ele para serem batizados, e João, quando chamava raça de víbora aqueles religiosos fariseus e saduceus, a Bíblia não mostra aqui que eles chegaram até João. Os religiosos da época que foram até João, a Bíblia não registra que eles procuraram João depois para perguntarem o que eles deveriam fazer, mas a multidão, os publicanos e os soldados. Por que os religiosos não procuraram? Foram até ele, como foram também até Jesus, e não perguntaram. Porque os religiosos da época, e muitos hoje também, por dizerem que tem uma religião, acham que não há uma necessidade de mudança de vida. Acham que não precisam de arrependimento, não precisam de tomar atitudes de mudança. Muita gente hoje pensa assim: eu tenho a minha religião, eu pratico os rituais da minha religião, eu frequento a minha religião, mas não há mudança de vida. A vida continua a mesma todo o tempo. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela sempre nos confronta, e principalmente, queridos, com relação ao pecado, com relação às nossas falhas. A palavra de Deus, ela sempre vem ao nosso encontro para haver mudança. E olha o que as multidões falaram diante de João: que faremos, pois? O que nós vamos fazer agora? Qual foi a resposta? Ele deu a resposta no capítulo 11: quem tiver duas túnicas, reparta; quem tiver alimento, também contribua. O que ele está dizendo? Olhe para o próximo. Não ache que o que você tem é só para você. Vá até o próximo. Veja a necessidade do outro. Compartilhe aquilo que Deus te deu com outras pessoas. Quantos não estão precisando de alimento, precisando de um remédio, precisando até mesmo de um abraço, de uma visita?
Essa foi a palavra de João. Quando as multidões foram tocadas pela palavra, João disse: compartilhe. Vá ao encontro daqueles que estão precisando. Não fique limitado a só você e você mesmo. Não. Saia ao encontro daqueles que estão precisando. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, ele não falou para os publicanos deixar as profissões, nem para os soldados. Olha, larga a sua profissão, porque essa profissão não. Ele só orientou dizendo: olha, você é cobrador de imposto, cobre somente aquilo que é devido. E os soldados, ele disse: olha, seja contente com o seu soldo e não maltrateis, nem dê denúncias falsas. Ele bate aqui justamente no erro daqueles que procuraram. Você é um cobrador de imposto? Não vá cobrar além daquilo que realmente deve ser cobrado. E você, que é um soldado, seja um apaziguador, seja alguém do bem. Ele não falou para eles largarem as profissões, como também nós, as nossas profissões. O que nós devemos entender é que cada um, na área que nós trabalhamos, nós devemos fazer a diferença. Nós devemos praticar o bem com aquilo que nós somos, com aquilo que temos. Além de contribuir com aqueles que precisam, a nossa postura é de honestidade diante do nosso trabalho, sermos honestos. É isso que João está orientando aqui, a palavra de Deus está orientando também nós, a igreja do Senhor nos nossos dias. E aí diz aí o versículo 15: estando o povo na expectativa, descorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não era ele, porventura, o próprio Cristo. João Batista, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era o Cristo. Ele sabia que ele tinha uma missão, mas a missão dele não era tomar o lugar de Cristo. Ele estava ali, multidões estavam indo até ele, e isso é um perigo, quando as pessoas vêm até nós, e às vezes elogios, às vezes falam bem, mas a glória, querido, jamais pode ser para nós. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós que estamos na frente da igreja, os amados que estão na frente dos grupos familiares, você que está cuidando de família, cuidando de outros, a glória tem que ser única para o Senhor. E João Batista, ele tinha isso no seu coração, essa convicção, que quando questionaram, dizendo: por acaso tu não és o Cristo? João Batista sabia, e disse João Batista todo: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é poderoso, mais do que eu, e esse é digno, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é diferente de mim, ele é poderoso, eu apenas batizo com água, mas ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, que vai botar o Espírito Santo, vai encher vocês de graça com o Espírito Santo dele, e vai transformar a vida de vocês, não apenas com água, mas com o Espírito e com fogo. Esse é o Cristo que ele anunciava. Ele vem depois de mim, mas eu não sou o Cristo. Essa é a mensagem, queridos, que tem que estar nos nossos lábios. Essa é a palavra que a igreja tem que transmitir. A palavra que o Cristo, o Senhor da glória, aquele que nós louvamos, aquele que nós adoramos, é esse
que batiza com o Espírito Santo. E aí no versículo 17 ele diz aí que esse mesmo que ele não era digno de desatar a sandália, ele diz: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém queimará a palha e fogo inextinguível. Esse que ele diz aqui que é o Cristo, ele diz: é Ele. É Ele que vai limpar. É Ele que sabe quem é e quem não é. É Ele que sabe se nós estamos sendo verdadeiros ou não. Ele é que sabe se nós realmente somos cidadãos do céu ou não. É Ele. João Batista não sabia. Nem o pregador sabe. Nem o pastor sabe. Mas Cristo sabe. Porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o íntimo de cada um de nós. Tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, nada está fora do seu olhar. É Ele, queridos. E assim, João Batista diz que Ele tem a pá. E essa pá, ele diz aí que está na mão daquele que limpa completamente a sua eira. E ele diz aí que ele vai recolher o trigo no celeiro. Ele vai recolher a sua igreja, os seus, aqueles que realmente reconhecem que são pecadores, que são falhos, que se arrependem, que mudam de vida, aqueles que realmente submetem ao poderio da palavra e do próprio Deus. Esses que não dizem: eu sou apenas membro da igreja, eu sou membro da igreja, eu mereço. Não, é aqueles que realmente são transformados. Esses vão ser recolhidos. E o próprio Cristo vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Mas aí João Batista diz: mas a palha que vai ser queimada. E ele diz aqui que é um fogo, e esse fogo ele diz inextinguível. É um fogo que não vai se apagar. É um fogo que nunca vai deixar de existir. É o fogo do inferno. Queridos, a mensagem de João foi: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus se manifestou através de Cristo. Agora é, mas ainda não. O agora é porque nós já somos cidadãos do céu. E o ainda não porque ainda não foi consumado. Nós ainda estamos aqui. Mas em breve